Este documentário tem por objetivo esclarecer sobre as diferenças e igualdades religiosas, a fim de sanar dúvidas, unir conceitos e derrubar barreiras do preconceito. Apresentação: César Mota. Olá, nós estamos produzindo um documentário sobre a diversidade religiosa dentro do município de Cambará. O nosso município estará completando um século de emancipação política e administrativa e nós estamos preparando um documentário para falar sobre a religiosidade e a diversidade que nós temos dentro do nosso município. Um tema muito pouco falado, um tema que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento da diversidade religiosa que nós temos no município de Cambará. E eu convidei a Graça Maria para a gente poder conversar um pouco, falar sobre essa diversidade e principalmente falar do Centro Espírita Camille Flammarion. E a Graça vai nos informar, vai nos trazer detalhes sobre a fundação do centro e como é que é o funcionamento desse centro, como que ele funciona, como é o funcionamento do Centro Espírita Camille Flammarion. Graça, obrigado mais uma vez pela sua disposição, sempre tão gentil de nos atender e de poder participar desse documentário tão importante para o centenário da cidade de Cambará. Como que você... Eu vou começar perguntando uma coisa assim, como que você veio parar dentro desse mundo espírita? Como que você veio parar dentro dessa fé espírita? Como que hoje você veio fazer parte do Centro Espírita Camille Flammarion? Como que você chegou até aqui? César, o meu pai era espírita. Quando eu nasci, meu pai era espírita. A minha mãe católica. E o meu pai era espírita desde quando eu tinha 19 anos. Casou-se, minha mãe católica. A minha mãe, ela aceitou casar-se com meu pai desde que os filhos fossem educados como católicos. E meu pai, como bom espírita, aceitou. Porque um espírita verdadeiro, ele não tem problemas com outras doutrinas religiosas. E ele convivia muito bem com a minha mãe, respeitando o lado católico dela, ele no espiritismo. Então, com o passar dos anos, aos 17 anos de idade, eu estava meio que descontente com o catolicismo. Eu sou batizada, fiz primeira comunhão, participei de catecismo, estava no movimento jovem da Igreja Católica e aos 17 anos eu estava meio que descontente com o que eu via e eu decidi vir de vez para a doutrina espírita. Sobre a fundação do Centro Espírita Camille Flammarion, foi fundada em 1946 pelo senhor Pedro Trautmann, né, da família Trautmann, uma família muito conhecida pelo espiritismo. O seu Pedro Trautmann, ele já veio do estado de São Paulo aqui para o município de Cambará. Ele já veio com a doutrina espírita, porque ele conheceu a doutrina espírita em Matão. Junto com o seu Pedro, nós tivemos a família Balbino, que doou esse terreno aqui para que se fosse construído. Nós tivemos o Chiquinho Balbino, que foi um delegado famoso aqui na cidade de Cambará, e ele veio para cá, ele doou isso aqui, a família Balbino também trabalhava aqui no Camille Flammarion. Graça, você falou do Camille Flammarion. Pesquisando sobre a história do Camille Flammarion, eu percebi que esse não era o nome Original. No original. Aí parece que veio um francês, passou por aqui, pela maçonaria, sugeriu esse nome. Exatamente. Como que é essa história? Veio esse francês, o nome do Camille Flammarion era Centro Espírita Allan Kardec. Aí nós tivemos essa pessoa, acho que nos anos 50, né, que passou pela maçonaria, era um francês, e ele falou de Camille Flammarion, porque Camille Flammarion era um astrônomo, né, um astrônomo francês, e ele ficou muito conhecido porque foi ele que fez o discurso quando desencarnou o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, e ele fez o discurso. E uma das frases muito conhecidas de Camille Flammarion foi considerar que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Isso ficou muito forte, né? Ficou registrado aí entre os espiritistas. Então,
A partir dos anos 50, com essa passagem desta pessoa pela cidade de Cambará, ficou então o Centro Espírita Camille Flammarion de Cambará. E qual é a sua função no Centro Espírita, Graça? Qual é a função que você exerce aqui dentro? Nós dizemos... E desde quando? Desde quando você está... Nós dizemos que nós somos trabalhadores. Nós somos trabalhadores. E eu gosto muito de esclarecer essa questão, porque todo trabalhador da doutrina espírita, ele é voluntário. A gente está aqui de forma voluntária. Nós não recebemos para trabalhar na casa espírita. A gente está aqui como trabalhador, né, para servir. Que a doutrina espírita, ela tem como modelo e guia Jesus. E Jesus Cristo, ele veio para servir a humanidade. Então, essa é a regra que nós procuramos seguir de trabalhadores que servem a humanidade. Eu sou uma trabalhadora. Quando eu comecei a trabalhar mediunicamente, primeiramente eu trabalhei com a dona Isaura Tironi, no período da tarde. Depois eu trabalhei com a dona Zinair. A dona Zinair, ela é esposa do seu Hélio Romano, um grande trabalhador. E aí a gente começa ali, e quando você se vê nesse trabalho, você sente a necessidade de ir buscar mais conhecimento. E o que eu entendi com tudo isso? Quem é que saiu ganhando com tudo isso? Fui eu, porque eu aumentei muito meu conhecimento espiritual. E a gente vai percebendo, César, que para você andar bem aqui na carne, você precisa estar muito bem espiritualmente. Então, o conhecimento que a doutrina espírita me trouxe, me ofereceu, hoje me fez uma pessoa muito melhor do que eu era antes do conhecimento espírita. Graça, está aberto para todas as pessoas que quiserem participar. Na segunda, é reunião dos médiuns. A segunda não é uma reunião aberta. Na terça-noite. Na terça-feira à noite, nós temos uma reunião aberta ao público, às 20 horas. E na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Qual que é o endereço, Graça? Rua Otávio Rodrigues Ferreira Filho, 1350. E para aquelas pessoas que às vezes falam assim, mas é próximo do Clube Norte, não tem como a pessoa errar. Próximo do Clube Norte, próximo do Hospital dos Olhos. Hospital dos Olhos, quer dizer, não tem como errar. Queria te agradecer pelos esclarecimentos, viu? Muito obrigado. É óbvio que se a gente tivesse tempo aqui, a gente ia ficar, né, uma hora conversando até mais sobre esse assunto. Obrigado de coração pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Falar da doutrina espírita é sempre muito bom. E nós estamos na Igreja Matriz da cidade de Cambará, a Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, e hoje, dentro do nosso documentário A Diversidade Religiosa em Cambará, nós vamos conversar com o padre Antônio Carlos Pinheiro, conhecido como Padre Toninho, que chegou há pouco tempo no nosso município, e a gente vai falar um pouco com o Padre Toninho sobre o catolicismo, sobre a Igreja Católica, um pouco da história da Igreja Matriz de Cambará, que teve a sua pedra fundamental lançada em 1928. Nós éramos um recém-criado município, nós havíamos nos emancipado há apenas 4 anos, quando lançou a pedra fundamental da construção de uma igreja para o nosso município. Por quê? Porque logo no início do século XX, por volta de 1913, quando veio um marceneiro de Jacarezinho para Cambará, e Cambará ainda não havia uma capela, ele construiu uma pequena capela onde hoje fica a agência do Banco do Brasil. Depois, essa capela ela foi reformada, se transformou na igreja de São Benedito, que posteriormente o terreno foi vendido para que fosse construída a agência do Banco do Brasil, e nós perdemos aquele patrimônio que era a igreja de São Benedito. Mas mesmo assim, já era uma igreja pequena para a época, para o tamanho que a população do distrito de Cambará estava. E aí então a Diocese de Jacarezinho resolve lançar uma pedra fundamental para que fosse construída a igreja que nós chamamos de Igreja Matriz aqui em Cambará. Padre Toninho, é uma honra, é um prazer ter o senhor. Queria te agradecer muito
nós percebemos a correria do seu dia a dia, o quanto foi difícil para que a gente conseguisse um espaço para a gente poder conversar e falar um pouco sobre essa história maravilhosa, que é a história da Igreja Matriz aqui de Cambará. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: a Igreja Matriz aqui de Cambará, ela chama Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças. E aí eu queria perguntar o seguinte para o senhor: por que que nós temos esse nome? Por que que ela chama Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças? Por que esse nome? É que assim, sempre quando é construída uma capela, ou construída uma paróquia, ou construída uma igreja, como nós quisermos pensar, escolhe-se um padroeiro para aquele local, para aquela comunidade. Então, na época, provavelmente, né, em união ou em consolidação aí com todo o povo da época, né, que se reuniram com certeza, como acontece até os dias de hoje, e provavelmente já se tinha algum tipo de devoção, né, para a Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora das Graças, e então se estabeleceu que a paróquia chamaria Paróquia Nossa Senhora das Graças. Aí, conforme o senhor disse, né, para a época, Igreja Matriz. Hoje, a gente já quase que não se usa mais este termo. Hoje nós chamamos Igreja Paroquial, porque nós bem sabemos que aqui em Cambará agora nós temos a Paróquia Nossa Senhora das Graças, temos a Paróquia Nossa Senhora Aparecida na Vila Rubi e temos a Paróquia São José e Santo Antônio na Vila São José. Então esse termo de se usar, como as pessoas tinham o hábito de falar Igreja Matriz, não é que é errado, mas já é um termo que já não se utiliza mais. Isso não se utiliza mais no termo, no contexto eclesiástico, né? Ainda sobre Nossa Senhora, quando falamos de Nossa Senhora, eu gostaria que o senhor explicasse, porque esse documentário é um documentário que nós vamos passar nas escolas, para os nossos alunos, certo, e para todas aquelas pessoas que talvez não tenham esse conhecimento. Quando nós falamos de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, quando nós falamos de Nossa Senhora, nós estamos falando de quem especificamente, padre? De uma única pessoa, a Mãe de Jesus. A Mãe de Jesus é Nossa Senhora, né, porque ela é uma mulher especial entre todas as outras mulheres. Então, quando nós falamos Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, ou entre outros tantos títulos mais, nós estamos nos referindo a uma única pessoa, com os diversos títulos de acordo com a devoção de cada região ou a cada devoção que a ela lhe é própria. O local da aparição também teria alguma coisa a ver? Vamos por Nossa Senhora de Fátima. Sim, porque aconteceu em Fátima, em Portugal. Nossa Senhora de Lourdes, né? Porque Nossa aconteceu em Lourdes. Aí Nossa Senhora Aparecida, porque na época a cidade de Aparecida se chamava Aparecida. Então é de acordo com as aparições ou de acordo com a devoção que a ela é atribuída. Agora, padre, nós temos uma questão que nós precisamos explicar e esclarecer com relação ao dia da padroeira aqui na cidade de Cambará. Nós conversamos sobre isso também. Certo. Nós comemoramos em uma data, mas na verdade é em outra data. Isso. Explica pra gente. Na verdade, assim, o dia da devoção a Nossa Senhora das Graças é dia 27 de novembro, o mês agora que nós estamos. Entretanto, havia um sacerdote aqui na cidade de Cambará que ele recebeu, e ele era muito devoto da imagem de Nossa Senhora das Graças, e ele recebeu uma visita de uma imagem de Nossa Senhora das Graças no dia 31 de maio, que ela chegou, a imagem, aqui em Cambará. E 31 de maio, relacionado a Nossa Senhora, nós comemoramos a data de Nossa Senhora da Visitação. Então, estabeleceu-se que naquele dia comemoraria o dia da padroeira da cidade, certo? 31 de maio. Mas então tornou-se o feriado municipal voltado à padroeira da cidade. Mas, na realidade, o dia da padroeira da cidade é 27 de novembro e nem sequer feriado é. A gente sabe disso, porque senão nem pode, né, ter dois feriados religiosos no mesmo ano. Isso, né? no mesmo ano. Então, é por esse motivo.
Porque, segundo conta a história, me contaram também essa história, que o padre da época ele era muito devoto de Nossa Senhora das Graças. Então, por ser devoto e ter recebido naquele dia aquela visita, estabeleceu-se o dia da padroeira. Que é o dia de Nossa Senhora da Visitação. Da visitação. 31 de maio. 31 e de acabou maio. ficando como dia Acabou da padroeira, como que dia é o da feriado municipal. Isso, exato. Falamos com o padre Antônio Carlos Pinheiro, o padre Toninho. O nosso documentário A Diversidade Religiosa no município de Cambará hoje está no Centro de Umbanda Cabocla Jurema, onde nós vamos trazer, dentro da nossa programação, um pouco da história da Umbanda no Brasil. Lembrando você que a Umbanda, de todas as religiões existentes no mundo, são cerca de 45 a 65 mil religiões, a única religião realmente brasileira é a Umbanda. Mas quem vai conversar conosco, quem vai contar essa história da Umbanda é a Mãe Lu, que é a responsável aqui pelo Centro de Umbanda Cabocla Jurema, e é ela que vai nos contar essa história. Mãe Lu, conte pra gente sobre a história da Umbanda. Como que surge a história da Umbanda? Qual é a origem da Umbanda? A Umbanda, ela é uma religião totalmente brasileira. E foi também criada por um brasileiro, o então médium Zélio Fernandino de Moraes. Ela foi criada no dia 15 de novembro de 1908 no Rio de Janeiro. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que é uma mãe de santo, qual é o contexto dela dentro dessa história da Umbanda. O que faz uma mãe de santo? Uma mãe de santo, ela é uma pessoa que respeita muito o sagrado. É a pessoa que dirige espiritualmente um terreiro de Umbanda. A mãe de santo é aquela pessoa que muitas vezes ela guarda a dor dela para cuidar da dor do próximo. A mãe de santo é uma pessoa que ela ajuda a todos, sem distinção de raça, religião ou nível social. O que é o terreiro na religião da Umbanda? O terreiro, na verdade, você já vê o nome terreiro, porque antigamente, no começo, era usado terreiro mesmo de terra. Hoje já trouxe mais para dentro, onde não tem terra. É o lugar onde a gente trabalha o desenvolvimento. É o lugar onde é preparado para que a gente faça os passes, os descarregos e os trabalhos mediúnicos. E eu gostaria de saber, dentro desse contexto da Umbanda, o que são essas guias que você usa? As guias, elas são proteção. Você tem que estar com uma proteção para você estar trabalhando. Por quê? Porque a gente trabalha com energias, tanto positivas quanto negativas. Então a guia é como se fosse uma barreira para que essas energias negativas não cheguem tanto até a gente. E agora que a gente falou em energia positiva, energia negativa, vamos falar da esquerda e da direita dentro da religião da Umbanda. O que é a esquerda na religião da Umbanda e o que é a direita na religião da Umbanda? Os guias da esquerda, eles trabalham consumindo as energias negativas e os desequilíbrios do ambiente. E a direita, ela trabalha equilibrando todas essas energias. Então, uma depende da outra para manter o equilíbrio. E dentro desse sincretismo religioso, com o advento da Umbanda, existe alguns santos da Igreja Católica que você se recorde, que você se lembre, que acabaram tendo o seu nome alterado para o nome da Umbanda? Sim. Jesus Cristo, que pra gente é Oxalá. Jesus Cristo na Umbanda é Oxalá. São Jorge, que pra Umbanda é Ogum. São Jorge, Ogum. Pra Umbanda é Ogum. Uhum. Então é só para que as pessoas entendam esse sincretismo religioso. E como você falou de Jesus Cristo, nesse altar que você tem aqui, nós temos bem centralizado ali uma imagem de Jesus Cristo bem ao centro. Explica para a gente sobre essa imagem de Jesus Cristo em um altar de Umbanda. Jesus Cristo, para a religião da Umbanda, ele é Oxalá. E Oxalá para a gente, ele é criador. E Oxalá também, ele é um orixá. E é um orixá que ele comanda todos os outros orixás. Sem a permissão dele, sem a autorização dele? Não se faz nada. É ele que comanda tudo, inclusive os seres humanos.
Diz uma coisa para mim, nós estamos no século XXI, um século em que as pessoas, à medida que o tempo vai passando, deveríamos estar mais evoluídos. Vocês ainda têm problema de preconceito? Ainda existe o preconceito com relação à religião de vocês, com a religião da Umbanda? Muito. Existe muito preconceito, mas pela falta de informação. Você vê a pessoa, muitos dos umbandistas, eles se escondem, eles não querem aparecer. Tem vergonha de dizer que é da Umbanda. Escondido. O porquê? Com medo de ser rejeitado lá fora, ser discriminado. O porquê de tudo isso? É porque a pessoa não tem o conhecimento daquilo. Entendeu? A partir do momento que ele passa a ter conhecimento, a partir do momento que ele começa a buscar, começar a entender o que é a religião Umbanda, ele vai ver que tudo que se fala é um mito. Que a maior parte daquilo que se fala lá não é verdade. Ah, mas a Umbanda, ela faz o mal. O mal você encontra em qualquer lugar, porque o mal não está no espaço. Está no ser humano que foi procurar aquilo. Não importa aonde ele foi procurar. Está nele. E já que nós tocamos nesse assunto de preconceito, vocês têm um local, e esse local ele é legalizado. E seria bom a gente falar sobre isso, porque vocês têm um local legalizado, né? Então, foi uma luta, uma conquista, não só nossa, mas de muitas pessoas que ajudaram e colaboraram. Eu acredito que hoje o Centro de Umbanda Sagrada Cabocla Jurema é o primeiro centro legalizado de Cambará. Nós vamos conversar com o Cristiano, ele que tem uma função no terreiro, e a função dele é o Cambone. Cristiano, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é a sua função, o que é um Cambone num terreiro de Umbanda. Bom, o Cambone é a pessoa que faz desde a limpeza do terreiro, do congás, preparação, atende às entidades que vêm no terreiro para atender as pessoas, orienta os consolentes, cuida dos médios, faz a gira, o culto acontecer, né? Ele que gerencia toda essa parte, o que tá bom, o que pode melhorar, aquele momento que aconteceu algo, é ele que vai interferir todos esses momentos aí para que a gira se torne perfeita. E já que você falou em entidades, quais são as entidades que vocês trabalham aqui no terreiro? Nós trabalhamos com as 7 linhas, na linha da direita, e mais Exu e Pombogira, na linha da esquerda. E o que são essas 7 linhas? Quem são essas 7 linhas? São linhas? Preto Velho, são os boiadeiros, marinheiro, ciganos, né? Temos também aqui as crianças, que são os herês, né? A gente chama de crianças, mas são os herês. Temos os caboclos, né? Temos toda a linha aqui do mar, né? Os marinheiros, Mãe Manjá, né? Mamãe Oxum. Então são entidades da água, né? E aqui no terreiro, vocês têm quantos médios trabalhando hoje? Estamos com 14 médios. 14 médios que Isso. efetuam esse trabalho. Isso. Já que nós estamos falando de trabalho, quais são os dias que o terreiro atende as pessoas? Quais são os dias que vocês estão trabalhando para essas pessoas? E aonde qual é o endereço, qual é o local que vocês estão para aquelas pessoas que têm interesse em procurá-los? Temos 2 sexta-feiras no mês que a gente atende os consolentes, pessoas que vêm ao terreiro à procura de uma graça, à procura de uma orientação, à procura de um atendimento. Então, 2 vezes ao mês, na sexta-feira, nós temos atendimento para os consolentes. O Centro de Umbanda Sagrada Cabocla Jurema fica na rua Guido Marzenta, número 100, bairro Inês Panique Ranzé, Cambará, Paraná. O telefone é 43 996 34 18 39. E eu queria agradecer você pela sua participação também. Muito obrigado. Obrigado. Na sequência do nosso documentário sobre a diversidade religiosa de Cambará, nós estamos hoje com o pastor David, porque nós vamos falar das igrejas evangélicas do município de Cambará. Nós não vamos falar igreja por igreja, então nós procuramos o pastor David, ele que representa uma grande maioria de outros pastores do nosso município, para a gente poder falar um pouco sobre a história das igrejas protestantes dentro do nosso município. Só lembrando você que está nos assistindo, que nós tivemos o primeiro culto em Cambará de uma igreja evangélica no ano de 1916. Em 1916 nós tivemos então o primeiro culto
evangélico em Cambará, e depois, somente em 1925, que nós tivemos a implantação da Igreja Metodista dentro do nosso município de Cambará. Mas para falar sobre esse movimento das igrejas, eu historicamente costumo falar protestantes, porque em 1517 o Martinho Lutero ele fez um movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante, e houve um desmembramento da Igreja Católica Apostólica Romana. E nesse desmembramento da Igreja Católica surgiram então aquilo que na época foi chamado de igrejas protestantes, devido às teses que o Martinho Lutero colocou lá na igreja, na porta da Igreja Católica, e aí surgem então as igrejas protestantes. A primeira igreja protestante que nós tivemos foi a luterana, depois a calvinista e depois nós tivemos a anglicana, e aí sucessivamente essas outras igrejas que nós conhecemos hoje. O pastor David é quem vai nos explicar melhor essa história, que vai explicar melhor para a gente um pouco, com seus conhecimentos, sobre as igrejas evangélicas no município de Cambará. Pastor, obrigado por você estar participando conosco deste documentário, e a gente já vem comentando já há alguns dias sobre essa questão. Como esse é um documentário didático, é um documentário além de informativo, é um documentário também que nós vamos exibir nas nossas escolas, seria interessante que os nossos alunos, além das pessoas que não são alunos, mas que também terão esse conhecimento, soubessem essa questão do protestante e da igreja evangélica, porque às vezes você está lá conversando com eles e eles falam: professor, eu sou da igreja evangélica tal, eu sou da igreja evangélica tal. Aí quando você fala o termo protestante, eles não entendem direito esse termo. Aí eu pergunto para você o seguinte: dentro das igrejas, vocês utilizam esse termo protestante ou vocês utilizam mais o termo evangélico? Qual é o termo que vocês utilizam? Não que seja um correto e o outro não correto, mas qual é o termo que vocês mais utilizam nesse caso aí? Professor, nós estamos aqui para auxiliá-lo na questão desse documentário. É algo muito importante a se frisar, embora nós sabemos e entendemos que, de acordo com a nossa Constituição de 1988, o Brasil é um país laico, onde dá ênfase a várias religiões. Então nós não estamos aqui abordando uma religião A ou B, e sim falando do conjunto da obra, né? Algumas religiões têm seus adeptos, né, o que se identifica com a tua melhor característica de crença, e como você frisou, nós estamos aqui para falar um pouco da história da igreja evangélica, propriamente aqui na cidade de Cambará, algumas considerações, haja visto que você já foi bem lúcido em explicar concernente ao início da igreja protestante, por intermédio de Lutero, e estamos aqui para colaborar naquilo que preciso, como você me perguntou, né? Deixa eu fazer minhas apresentações. Eu sou o pastor David, eu pastoreio a igreja evangélica Avivamento Bíblico aqui em Cambará. Estamos também aqui representando o Conselho de Pastores da cidade de Cambará também, né? Temos uma associação de pastores representando algumas igrejas, para que nós possamos nos unir em prol do reino de Deus aqui no nosso município. Respondendo a tua pergunta, há vários termos que se possa tanger ao que se diz igreja, né? Protestante, né, oriundo da Reforma Protestante de Lutero. Se nós formos olhar pelos análises bíblicos, quando você diz cristão, o termo cristão ele se inicia na igreja de Antioquia, no início da igreja apostólica, pois as pessoas de Antioquia viam a conduta dos seguidores de Cristo. Então dizia assim: verdadeiramente eles são cristãos, porque eles se adequam a Jesus o Cristo. E no discorrer da história também temos o termo evangélico, né? Que nós também enfatizamos a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é a nossa regra básica de fé. Então, pautado na nova aliança por Jesus Cristo, com os evangelhos, também considera-se o cristão como um evangélico, ao que se tange às igrejas evangélicas. Pastor, ainda existe algum tipo de preconceito? Como você falou, na Constituição de 1988 ficou claro e explícito que o Brasil é um país laico. Ou seja, ele está aberto para todas as religiões do mundo, e passam de 45 mil religiões pelo mundo todo. Existe ainda algum tipo de preconceito com relação às pessoas serem ou não evangélicas? As pessoas ainda sofrem com isso?
ainda tem esse preconceito e as pessoas ainda têm esse receio de falar quando perguntam assim, olha, qual é a sua religião? A minha religião é o cristianismo. E qual é a sua igreja? Aí a pessoa ainda tem aquele receio de falar qual é a igreja dela. Ainda existe esse preconceito ou não? Sim, eu estaria sendo muito ignorante se eu não te dissesse que há ainda assim um certo preconceito, né, algumas barreiras a serem vencidas. Pois, perante a sociedade, o evangélico sempre foi considerado a minoria dos menos favorecidos, né? Houve uma difusão e uma consideração errônea do termo da humildade, né? A humildade ao qual o Senhor Jesus nos declara é sermos humildes de coração, né? Reconhecemos que temos um Deus acima de nós. Mas a sociedade, num grosso modo, sempre teve os evangélicos como os humildes, os menos favorecidos, né? Então, sempre houve essa rejeição, mas há algo que já está se mudando. Está mudando. Já está se mudando. Até quero pegar uma deixa, se me permite. O propósito nosso de termos iniciado o Conselho de Pastores aqui em Cambará foi para que nós, evangélicos, também tivéssemos uma representatividade perante o município, né? Nós temos aqui algumas religiões que têm suas representações, né, têm as suas lideranças, e faltava isso para com o povo evangélico de Cambará. Oportunizou-se no período crítico que passamos aí da pandemia, que ficou aquele caos que não sabíamos qual rumo ia se tomar. Aí reunimos como pastores evangélicos, procuramos na época aqui o prefeito, né, eu estava à frente do executivo, demonstramos total apoio ao que se tange a parte espiritual para com a cidade, para com os munícipes, né, particularmente eu com a igreja que pastoreio, oramos inúmeras vezes na frente do pronto-socorro e da Santa Casa pelos internados do Covid. E aí, então, juntamos o útil ao agradável. Reunimos para ver como é que fica a situação da cidade e optamos, então, para nos organizarmos como uma associação, então, onde instituiu-se, então, o Conselho de Pastores. E hoje nós temos uma representatividade aqui no município. Que bom. Aonde se encontra a sua igreja, o endereço da sua igreja e os dias de cultos da sua igreja, os dias de reuniões? A Igreja do Avivamento Bíblico aqui em Cambará, nós estamos localizados hoje na rua Lambarim, número 1122, centro de Cambará, um ponto bem estratégico, né, centro pioneiro da nossa cidade. Os dias de reuniões que nós temos aqui a cultuar o Senhor são às quintas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Queria te agradecer pela participação, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu acredito que as pessoas que estarão nos acompanhando nesse documentário, se tinham alguma dúvida, essas dúvidas foram sanadas. Sim, que Deus abençoe a tua vida e conte conosco na hora que for necessário. Obrigado.